18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. É isso aí, agora na Mix, programa 18 horas, começando neste exato momento. Muito obrigada pela sua companhia, você sintonizado na programação da 100,7. Estamos juntos sim até as 7 da noite no programa 18 horas. Nos estúdios, eu, Ari Guedes e Trovão. O Trovão operando o aplicativo Humano e Cid Soares em home office. Boa noite, Cid. Boa noite. Tudo bem? Você me ouve bem? Tudo em quintou, né? Quintou, tamo junto. Já no segundo tempo, né, Cid? Você. Isso, já no segundo tempo. Vamos começar. Então vamos começar e começo aqui falando como é que é impressionante, como é que eu ainda me impressiono, né? Com o ser humano, com o que ele é capaz de fazer para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. Uma empresa, escuta esta, uma empresa está sendo investigada porque está oferecendo vacina falsa contra a Covid-19. Exatamente, justo. Hoje o Brasil, vamos falar sobre a doença aqui no país. O Brasil soma mais de 5 milhões de pessoas infectadas e mais de 148 mil mortes. Daí o cidadão se acha no direito de pegar esse panorama desta tragédia e sair vendendo vacina falsa. E isso aconteceu onde, minha gente? Então, no estado do Rio de Janeiro, lá em Niterói. Pois é, olha só, e a Polícia Federal está investigando essa empresa do ramo hospitalar que possivelmente vendia essas vacinas falsas contra a Covid-19 e divulgava, fazia a divulgação nas redes sociais. Cara de pau demais, meu. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no centro da cidade de Niterói, lá em Nikit, para apurar o caso. Pois é, e a empresa diz que oferece a imunização de Oxford, só, nada mais, nada menos. E que ainda está em fase de teste, gente. É importante alertar, que todas as vacinas contra a Covid-19 ainda estão em desenvolvimento. Portanto, não existe nenhuma vacina. E essa, eu apurei que eles estavam vendendo a R$300. Nossa. Bom, enfim, exatamente isso, Karim. Mas olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu essa denúncia e comercialização irregular de vacina contra a Covid-19 lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, o que é realmente um absurdo. Ou seja, muito cuidado com o que é postado nas redes sociais, gente. Não existe vacina contra a Covid-19 ainda. Muito que bem, 6 horas e 3 minutos. Começa agora o programa 18 horas desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e mais uma vez o nosso estado é destaque negativo na mídia nacional, com o governo do Amazonas envolvido em corrupção. É que a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje mais uma operação em desdobramento, a Operação Sangria, que foi realizada em junho, no processo que investiga o roubo de recurso da saúde pública do Amazonas. Bom, infelizmente essa é a realidade, Cid? Agentes da Polícia Federal, promotores do Ministério Público Federal e servidores da Controladoria Geral da União cumpriram mandados de prisão temporária contra 5 pessoas, além de buscas e apreensões contra 6 investigados na Operação Sangria. Foram presos o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, os empresários Gutenberg Alencar e Luiz Carlos Avelino Júnior, além dos ex-servidores da Secretaria de Saúde, Diana Média e Ronald Gonçalo Caldas Santos. Isso, as medidas cautelares, que incluem sequestro de bens e valores dos investigados, foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. Todas as medidas foram requeridas pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Essa segunda fase da operação tem o objetivo de aprofundar a apuração sobre uma organização criminosa instalada no governo do Amazonas para desviar recursos públicos destinados a atender às necessidades da pandemia de Covid-19. Os investigados são suspeitos de prática como peculato, lavagem de dinheiro e também de promover a dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Mas quem traz mais detalhes sobre essa operação de hoje é a repórter Cíntia Blink. Que conseguimos amealhar ao longo das investigações, a partir dos elementos apreendidos, dos elementos probatórios apreendidos, dos áudios interceptados com autorização judicial, foi que esse processo de contratação ele foi todo montado a partir da proposta feita pela empresa contratada.
O delegado da Polícia Federal, Henrique Silva, esclareceu à imprensa sobre a fase 2 da Operação Sangria. Apesar de ele não revelar o nome dos que foram parar na prisão temporária, nós tivemos acesso a uma lista do Superior Tribunal de Justiça. Rodrigo Tobias, ex-secretário de Saúde do governo Wilson Lima, Dayana Merria de Souza, ex-secretária adjunta da capital da SES do governo Wilson Lima, Luiz Avelino, médico que comprou parte da FJAP, a adega que forneceu 28 ventiladores pulmonares ao governo, e marido da ex-secretária de comunicação do governo Wilson Lima, Gutenberg Alencar, citado como ponte entre o governador Wilson Lima e a Secretaria de Saúde para organizar a compra dos ventiladores, e o ex-gerente da Secretaria de Saúde, Ronald Santos. Esses foram os alvos dos mandados de prisão temporária cumpridos na manhã de hoje pela Polícia Federal, na parte 2 da Operação Sangria. A primeira fase da Operação Sangria foi realizada dia 30 de junho. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da União investigam um possível esquema de corrupção na compra de 28 ventiladores pulmonares, feita pelo governo do Amazonas em uma importadora de vinhos. A compra foi feita em abril, no auge da pandemia do novo coronavírus, quando apenas os respiradores podiam salvar a vida dos infectados pelo vírus da Covid-19. Agora que a segunda fase da operação aconteceu, a Assessoria de Comunicação do Governo do Amazonas lançou uma nota que tenta afastar a Secretaria de Saúde das acusações. O comunicado diz que a ação envolve, em grande parte, pessoas que já não fazem mais parte da estrutura de governo, bem como servidores que não atuam como ordenadores de despesas ou têm o poder de decisão na estrutura do Estado ou da investigação em questão. Mas a verdade é que o governador segue na mira da PF. O governador também é alvo de investigação? Não é alvo dessa fase da operação, mas está sob investigação. Além das 5 prisões temporárias, a PF também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, entre eles no gabinete do vice-governador Carlos Almeida e também na casa dele. Conforme o delegado, na segunda fase da Operação Sangria, não foi solicitada a prisão do governador Wilson Lima e nem do vice Carlos Almeida. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e todas essas denúncias, na área da saúde que resultaram nas operações da Polícia Federal aqui em Manaus foram divulgadas, sim, com exclusividade, em primeira mão, aqui no programa 18 horas. Você que nos acompanha desde a primeira edição do programa do ano passado, é claro que vocês lembram, Desde o primeiro programa, em maio de 2019, estamos mostrando à população o caos na saúde, a roubalheira e os esquemas montados para desviar os recursos da área da saúde. Não tenha dúvida, Karime. Olha, muitas vezes nós fomos a única voz nessa direção. Enquanto todos aplaudiam o atual governo, nós mostrávamos os erros, o caos na saúde, as mortes das crianças cardiopatas por falta de cirurgias, a falta de material de proteção, os chamados EPIs, o atraso no pagamento dos profissionais da área da saúde e a compra superfaturada dos ventiladores mecânicos naquela loja de vinho. Pois é, Cid, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação, como um programa independente que busca a verdade sem se preocupar em agradar ou desagradar quem quer que seja. Estamos aqui para mostrar que, se fizerem certo, terão nossos aplausos, lógico, claro, porque vai beneficiar a população. Agora, se fizerem errado, como ainda estão fazendo, serão sim denunciados aqui no 18 horas. Pois é, não dá para fechar os olhos, tapar os ouvidos e fechar a boca diante de tantos desmandos. Não foi para isso que a população elegeu o governador e o vice com mais de 1 milhão de votos no final de 2018. O que nós vamos sempre exigir aqui é o cumprimento das promessas de campanha e que tudo seja feito sob o manto da legalidade. Exatamente isso, Cid Soares. O governo do Amazonas precisa acabar com essas organizações criminosas que atuam não só na saúde, mas também nas outras secretarias. Caso contrário, essa não será a última operação na Polícia Federal aqui em Manaus. Não tenha dúvida. Bom, e na área da saúde estamos falando aí de vidas que foram perdidas, e ainda estão sendo perdidas, centenas e centenas como consequência dessa corrupção praticada pela organização criminosa que se instalou na Secretaria de Saúde e na sede do governo. Mais de 4.000 pessoas morreram nessa pandemia,
E muitos deles aí por falta de atendimento, por falta de ventiladores mecânicos e equipamentos hospitalares. E falo, viu, que o caos continua, né? Os desmandos continuam, a falta de prioridade continua. O que temos aí é a suspensão das cirurgias pediátricas, simplesmente porque o governo não pagou os profissionais da empresa que faz esse procedimento, né? Absurdo, deu calote, não pagou o salário dele, só isso. Dinheiro não falta, né? Exato, é o que a gente sempre diz aqui. É falta de sensibilidade, falta de respeito com a vida das pessoas. Isso já é até falta de humanidade desse governo. E por conta disso, Karime, olha, o governador amarga uma rejeição recorde, né? E sequer pode apoiar um candidato a prefeito de Manaus. Isso é humilhante, é vergonhoso para um homem público. Bom, não é por falta de dinheiro, como nós já falamos várias vezes, muito pelo contrário. O Amazonas bateu recorde de arrecadação mesmo durante a pandemia. Dinheiro está saindo pelo ladrão, literalmente. Exatamente. Vamos falar de números, né? Só no mês de setembro, a arrecadação foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Exatamente isso que você ouviu. 1 bilhão e 100 milhões de reais. 20,2% a mais em relação ao mesmo mês, né, ao mês de setembro do ano passado, o maior incremento do ano, e mesmo assim não paga os salários. Bom, em números reais, isto é, quando a gente desconta a inflação do período, o crescimento foi de 16,7%. Estamos falando de crescimento real de um estado no meio de uma pandemia. Teve um crescimento, sim, de 16,7%. É muito dinheiro para a pouca ação, de fato, desse governo. A grande pergunta, não é, Cid, o que fica é a seguinte: para onde está indo todo esse dinheiro? Por que as políticas públicas e obras para melhorar a vida das pessoas, né, das pessoas aqui, não acontecem? Você está ouvindo 18 horas. Olha, a nova operação da Polícia Federal repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Wilker Barreto, do Podemos, disse que essa nova ação dos órgãos federais é um tapa na cara dos deputados que não prorrogaram a CPI da Saúde e livraram o governo Wilson Lima e o vice-governador do processo de impeachment. A repórter Cíntia Blink acompanhou o que disseram os parlamentares. Vamos conferir. E a segunda fase da Operação Sangria foi assunto na Assembleia Legislativa do Amazonas. Quer dizer, assunto para a oposição ao governo Wilson Lima, porque os deputados da base não só ficaram calados, como sumiram. O deputado Serafim Correia, que foi membro da extinta CPI da Saúde, lembrou o quanto a comissão colaborou para a investigação da Polícia Federal e disse que está preocupado com o impacto dessa operação para o Estado. Na relação externa, como é que o governador vai conversar com o ministro da Saúde agora? Como? O ministro da Saúde vai virar disputa? Nós mandamos dinheiro para lá e você fez isso? Então vejam, não precisa nem o ministro dizer isso. Ele só faz olhar e diz com todos. O deputado delegado Péricles, que era o presidente da finalizada CPI, também falou que a operação da PF é um desdobramento do que foi investigado na Assembleia. A CPI da Saúde mostrou que a sociedade está atenta a todos os atos dos agentes políticos, está cobrando, exige honestidade, exige o bom uso do dinheiro público e, acima de tudo, eficiência. Outro que também usou a tribuna da Assembleia para falar da Operação Sangria foi o deputado Dermilson Chagas. Aí, com tudo que já aconteceu, 2 operações da Polícia Federal em cima do governo do Estado, continua o roubo. Veja o que está acontecendo na saúde, no João Lúcio, Maternidade Bobina Mestrinho, dinheiro do BID, feito superfaturamento nessas obras. Então, é um governo que não tem pudor, que não pensa nas consequências que vão ter na direção dele. A reportagem buscou os deputados da base do governo Wilson Lima para comentarem o assunto, mas a única resposta foi o silêncio, o mesmo silêncio que esses parlamentares fizeram na sessão de hoje. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e hoje o nosso entrevistado é o deputado delegado Péricles, que foi presidente da CPI da Saúde, responsável por descobrir muitas irregularidades na Secretaria da Saúde. Boa noite, deputado, tudo bem?
Boa noite, Karine, tudo bem? Boa noite a todos que nos ouvem. Estou aqui à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado por participar do nosso programa hoje aqui do 18 horas. Então, o senhor viu como é que o senhor assistiu, como é que o senhor analisou, aliás, essa nova operação da Polícia Federal? É algo que nós já esperávamos, tendo em vista que foi um desdobramento da primeira fase e de tudo que nós apresentamos, né, na CPI da saúde, lembrando que foi a CPI que primeiro mostrou passo a passo de tudo como aconteceu esse esquema fraudulento, esse esquema de corrupção na aquisição dos respiradores, chegando até a apontar o envolvimento do marido da ex-secretária de comunicação, que inclusive hoje foi preso pela Polícia Federal. E aí, juntando tudo que nós tínhamos até aquele momento, nós encaminhamos a Polícia Federal, que fez o seu trabalho de excelência, né? E que resultou nessa operação de hoje, que acredito que teremos outros desdobramentos, outras operações em breve. Delegado, ou melhor, deputado, perdão. Essa operação da Polícia Federal só vem confirmar que a Assembleia Legislativa errou ao não estender o prazo da CPI da saúde, não é isso? Isso, na verdade, o caso de hoje, da operação de hoje, é um de muitos casos que a CPI da saúde investigou, né, e revelou esquemas de corrupção. Então, nós pedimos a prorrogação porque vimos a necessidade de se continuar as investigações, até porque é o dever do parlamentar investigar, fiscalizar. Mas infelizmente não conseguimos a prorrogação dos trabalhos que nós víamos realizando com a aprovação da população que acompanhava tudo que nós fazíamos e estava atento quando nós apresentávamos as irregularidades que nós víamos na gestão da saúde. Deputado, hoje nós tivemos o segundo secretário de saúde do atual governo preso pela Polícia Federal. Isso é uma indicação de que estava tudo realmente correndo muito errado na Secretaria de Saúde? Nós, na CPI da saúde, nós víamos muita coisa errada. E, repito, o que foi feito hoje e na primeira operação é só referente aos respiradores. Mas tem muitos outros casos que também estavam errados, que nós apontamos, como é o caso dos processos indenizatórios, que até o momento da CPI ainda estava se realizando e pagando, o caso do Hospital Newton Lins, o contrato de gestão da OS, que são casos tão escandalosos como esse dos respiradores. E, deputado, o que é que nós ainda podemos ter de novidade aí nessas investigações da Polícia Federal? Nós vimos, né, nós acompanhamos hoje, entendeu, que é um caso em que eles aprofundaram na investigação, até porque eles têm expertise e as ferramentas para fazer isso, com medidas também judiciais e outras questões que eles podem realizar na investigação, e vimos coisas que ainda não tínhamos detectado na CPI da saúde, como é o caso do envolvimento do vice-governador e outros agentes também que estão na mira da Polícia Federal agora. Delegado, o senhor poderia fazer um balanço, né, que foi para a sociedade, foi até positivo, um balanço dos trabalhos da CPI e essa participação das pessoas assistindo, participando, né, de todo o trabalho do processo dessa CPI? Nós realizamos um trabalho, para você ter uma ideia, em 120 dias nós realizamos 44 sessões, mais de 100 requerimentos e 9 casos investigados que nós revelamos algum tipo de irregularidade. Então, eu costumo dizer que realmente fez história essa CPI porque mostrou e apresentou aquilo à sociedade que ela sempre esperou do parlamentar, que é fiscalizar e investigar. Entendeu? Então, nós, membros da CPI, fizemos o nosso papel, a sociedade acompanhou como nunca tinha acompanhado nenhuma comissão, né, e aprovou o nosso trabalho.
Certo. Para finalizar, deputado, né, é uma questão política até, né, porque o governador do estado do Rio de Janeiro está afastado, né, o Witzel, e também por denúncias, o secretário dele também de saúde teve toda essa denúncia, preso também por conta de esquemas de corrupção na área da saúde durante a pandemia. Fazem um paralelo, né, as críticas que aqui também o senhor analisa que poderia ser o caso do governador ser afastado para que as investigações sigam de forma mais, digamos assim, mais lícitas, talvez? Olha, o modus operandi do que se fez aqui no Amazonas é realmente muito parecido com o que se realizou no Rio de Janeiro. E precisamos investigar mais. Tem um caso que nós já detectamos de irregularidade, que é o contrato de gestão da OAS, que é o maior contrato que nós temos na saúde do estado do Amazonas, que precisa se investigar mais. Infelizmente não foi possível nós aprofundarmos por conta da não prorrogação da CPI da saúde, mas os órgãos de controle, seja o Ministério Público, Federal, Estadual, Tribunal de Contas, precisam se aprofundar nas investigações para apurar esses fatos, porque está claro ali irregularidades que facilitariam ou facilitam o desvio de dinheiro público. Tá ok, então. Deputado delegado Péricles, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Karine. Um grande abraço e boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Conversamos com o deputado delegado Péricles, que foi o presidente da CPI da Saúde. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 21 minutos. Hora da gente começar com a playlist aqui do 18 horas, né não, Cid? Então vamos lá, vamos abrir essa playlist, abrir muito bem, viu? Porque olha, o cantor Machine Gun Kelly está aproveitando a melhor semana da carreira dele, que é nesse exato momento, com o novo álbum Tickets to My Downfall, que acabou de alcançar o primeiro lugar na Billboard 200. Olha, e o sucesso está sendo absurdo, viu? 4 dos 14 sucessos atuais dele se encontram entre os 10 primeiros na parada Hot Rock Alternative Songs da Billboard desta semana. Então vamos de música, vamos abrir a playlist desta quinta-feira. My Ex's Best Friend. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, tivemos aí, olha, abrindo, né, a nossa playlist hoje, Machine Gun Kelly, My Ex's Best Friend. Mix. Bom, agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite. O que rola hoje, Karime? Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 88%. Mix. Bom, e a cada dia aumentam os protestos de servidores públicos do estado contra o governo de Wilson Lima. Depois dos trabalhadores da educação, agora são os servidores da saúde do estado que retomam as manifestações contra os atos do governo. Vamos conferir na reportagem de Odiné Araújo. Servidores estaduais da área da saúde retomaram as manifestações contra o governador Wilson Lima após tentativas sem sucesso de reunião com ele. Ontem, os trabalhadores estiveram em frente à sede do governo com faixas cobrando a retomada das atividades da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, suspensa desde o início do governo de Wilson Lima, conforme diz a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado, Cleidinir Francisca. No dia 30 de junho de 2020, o Conselho Estadual de Saúde aprovou, por quase unanimidade dos conselheiros, que fosse retomada pelo secretário de Saúde as atividades da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, que essa mesa é um instrumento do diálogo entre a gestão e o trabalhador, e isso não
aconteceu, isso não vem acontecendo. Os servidores da saúde também querem a revogação do decreto governamental que muda a forma de pagamento do ticket alimentação em espécie para cartão a partir de janeiro. De acordo com a presidente do Sindsaúde, a retirada do valor de R$500 do contra-cheque traz prejuízos aos servidores públicos do Amazonas que perdem a liberdade de comprar onde é mais barato ou nem mesmo comprar, porque nem todos os estabelecimentos aceitam o cartão alimentação. Querendo ou não, você comprar à vista é um valor, você comprar no cartão em qualquer estabelecimento já é um outro valor. Tem município aí que não tem um estabelecimento, como é que o trabalhador, o servidor público de qualquer categoria vai usar esse cartão se não tem estabelecimento. Outros municípios têm o estabelecimento, mas muitas vezes o proprietário usa até de apropriação indébita, do crime de apropriação indébita, pegando o cartão do servidor. De acordo com a presidente do sindicato, os servidores também reivindicam perdas salariais e ameaçam até mesmo adotar reações extremas. Nós temos várias pautas, inclusive o que o Estado nos deve, que chega uma faixa de mais de 19%. As datas bases anteriores. E depois da Lei 198, que congelou os salários, ele parou também de dar as perdas que principalmente a categoria na área da saúde vem tendo nesses últimos anos. Nós não queremos uma paralisação na área da saúde, não é isso que nós queremos, principalmente nesse período de pandemia, porque nós não somos irresponsáveis para isso, mas nós queremos ser ouvidos pelo governo do Estado. Semana que vem, os servidores da saúde estão programando outra manifestação contra o governo do Estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Olha, depois do anúncio do cancelamento de cirurgias pediátricas no Amazonas, feito ontem pela Sociedade Amazonense de Cirurgias Pediátricas, a SAP, o governo do estado chamou a entidade para conversar hoje. Até o fechamento desta edição, ainda não se tinha informação sobre o término da reunião. Pois é, Cid, de acordo com o representante da SAP, a Cíntia Almeida, o cancelamento das cirurgias é por causa do atraso no pagamento dos médicos e falta de diálogo com o governo do estado. Nós estamos com o contrato vencido desde março de 2020, aguardando a nova licitação. Desde fevereiro nós estamos fazendo contato com a SES AM em busca de consolidar um novo contrato e até agora ainda não tivemos uma resposta clara e objetiva. E estamos sem receber desde o mês de julho de 2020. O mês de junho de 2020 nos foi repassado no mês de setembro. É importante salientar que crianças com patologias eletivas que não têm em tempo razoável o seu problema resolvido evoluem para cirurgias de urgência. Então, existem muitas crianças sendo submetidas ao risco de comparecer ao pronto-socorro, por exemplo, para operar uma hérnia inguinal simples, que poderia ser resolvida a cirurgia no icânio fajeado, e estão sendo atendidas de urgência nos pronto-socorros, porque evoluem para hérnias encarceradas que precisam de um tratamento de urgência. Olha só, em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que os atendimentos pediátricos de urgência e emergência na rede estadual de saúde seguem sem prejuízo à população. A Sociedade de Cirurgia Pediátrica ressalta que as operações estão suspensas e somente os casos que envolvem risco de morte estão sendo atendidos pelos cirurgiões. A nota da Secretaria de Saúde diz ainda que os pagamentos para a Sociedade Amazonense de Cirurgias Pediátricas, a SAP, estão em andamento e a previsão é de que os pagamentos comecem a ser feitos nas próximas semanas. Abre agora, um destaque aqui. Vamos lembrar que o governador, o que parece, nunca priorizou o pagamento dos profissionais da saúde. Desde os primeiros meses, temos paralisações e protestos desta categoria. Juro, olha, eu não consigo compreender a cabeça desse homem. Juro por Deus. Como é que pode, cara? Mas enfim, olha, ainda na área da saúde, o Amazonas está entre os últimos em gastos com saúde por pessoa.
Isso tomando como base os números do ano de 2019, segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina. A média anual de gasto no estado ficou abaixo da média do país. Vamos aos detalhes sobre esses números agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o gasto por pessoa com saúde no Amazonas foi de R$ 1.001,02 no ano de 2019, o que coloca o estado em 21º lugar no ranking nacional. Em todo o país, o gasto médio per capita com despesas médicas no ano passado foi de R$ 1.398,53. Entre os 26 estados, no entanto, esse valor varia de R$ 787,07 no Pará a R$ 1.770,29 em Roraima. O Conselho, junto com a ONG Contas Abertas, fez o levantamento dos gastos das esferas federal, estadual e municipal no Brasil e considerou as despesas em ações de serviços públicos de saúde declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde do Ministério da Saúde. Entre as capitais, Manaus ocupa a 20ª posição no ranking do gasto per capita em saúde, considerando apenas a despesa com recursos próprios da cidade. O valor anual é de R$ 337,26 por pessoa. Além das preocupações já conhecidas na área da saúde do Amazonas, a maneira como é aplicado o gasto médio per capita com saúde dos habitantes amazonenses é ainda mais preocupante, segundo o deputado estadual Serafim Correia, que é membro da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com o parlamentar, além de ser um valor baixo, é mal aplicado. O que mais preocupa é que mesmo gastando apenas R$ 1.001,02 por habitante no ano 2019, o Amazonas gasta muito mal. A PPP é um sorvedouro de dinheiro no Delfim Aziz. Aquele hospital vai custar 3 bilhões de reais. A OS que administra, ela custa cerca de 200 milhões ano. É outro sorvedouro de dinheiro. Os pagamentos indenizatórios feitos sem nenhum critério alcançaram a soma de 5 bilhões em 10 anos. Então, eu me preocupo com isso, agora me preocupo muito mais com a forma como esse dinheiro é gasto. E a Operação Sangria está aí para dizer que não é bem administrado o dinheiro público da saúde no estado do Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Pois é, olha, e as broncas do atual governo do Amazonas não são apenas na saúde, não. O governo de Wilson Lima já é considerado o pior de todos os tempos para os trabalhadores da educação aqui no Amazonas. É exato, Cid, e pesou na avaliação dos educadores a falta de diálogo com a categoria, a insensibilidade do governo em colocá-los na linha de frente em meio à pandemia do coronavírus e também as perseguições que estão sofrendo os trabalhadores que lutam pela permanência do ensino remoto. Vamos aos detalhes sobre essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. No quesito educação, o governo de Wilson Lima recebeu nota 0 dos professores. A gestão dele está sendo avaliada como péssima pelos trabalhadores da educação. Para a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, pesa muito nessa avaliação a falta de diálogo e a insensibilidade do governo, colocando educadores no fronte contra o coronavírus. Infelizmente, avaliamos o relacionamento da gestão do governo Wilson Lima com os trabalhadores em educação péssimo, uma vez que nem governador e nem seus secretários abrem agenda para ouvir a representatividade dos trabalhadores e os anseios dos trabalhadores neste momento. Neste governo, estamos com os nossos salários congelados até 2021 e no momento de urgência e emergência, que é o momento da pandemia, onde o Amazonas volta para o vermelho, trabalhadores em educação são obrigados a estar em sala de aula, oferecendo perigo para suas vidas e as vidas dos nossos alunos. Já na avaliação do Asprom Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, o uso dos professores para a autopromoção do Amazonas, como estado pioneiro a retomar as aulas presenciais, revela a tirania do governo atual. Um governante que não respeita o trabalhador da educação, ele não tem capacidade, nem tem
preparo para estar no posto de governador do estado do Amazonas. O governador Wilson Lima não respeita a categoria dos trabalhadores em educação. Isso está comprovado pelas atitudes do governador Wilson Lima. Ele não conversa com professores, não dialoga, nem recebe professores. Para os educadores, em nenhum outro governo anterior, os trabalhadores foram tratados como no governo atual. Em 2018, no governo suplementar de Amazonino Mendes, eleito para concluir o mandato do governador cassado José Melo, os trabalhadores fizeram uma das maiores greves da educação. Mas o governo abriu diálogo, fez acordos e atendeu às reivindicações da categoria. Agora, segundo Elma Sampaio, o governo desconta salário dos grevistas e persegue os que lutam pelo retorno das aulas presenciais em meio à pandemia. O seu governo faz retaliação e intimidação com os professores que estão na greve. Hoje o governo Wilson Lima faz o desconto de falta dos professores que estão na greve, retirando o pão da mesa de pais e mães de família que tanto se dedicam à educação. A nossa greve é legal, o direito de greve é um direito constitucional e nós queremos fazer essa denúncia aqui de como é que o governo Wilson Lima trata os professores, com total descaso, com total desprezo. Na tentativa de conversar com o governo do estado, os professores já passaram a noite na sede da Secretaria de Educação, acamparam e fizeram vigília em frente à sede do governo, mas até agora não foram recebidos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Era mesmo em meio à crise causada pela pandemia de Covid-19, né? O Amazonas bate recorde de arrecadação em setembro e tem o 4º mês consecutivo de alta na receita. Bom, e mesmo com o aumento na arrecadação, o governo continua negligenciando os direitos dos funcionalismos públicos, dos funcionários públicos, né? Ao manter a lei que congela os salários dos servidores até 2021, medida que ficou conhecida como o pacote de maldades de Wilson Lima. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Mesmo em meio à crise econômica causada pela pandemia, o Amazonas continua batendo recorde na arrecadação tributária do estado. Dessa vez, o mês de setembro garantiu um aumento na receita tributária do estado de R$1,180 bilhão, um novo recorde de arrecadação, com crescimento de 20,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, o maior incremento do ano. Já são 4 meses seguidos de alta na receita de impostos em comparação com o mesmo período de 2019. Em números absolutos, são mais de R$200 milhões a mais nos cofres públicos do estado no comparativo de setembro de 2019 com setembro deste ano, com destaque para o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte, com mais de 100 milhões arrecadados a mais neste mês. No acumulado do ano, o estado já obteve um aumento de 6,67%, sem considerar a inflação, e de 3,7% considerando a inflação. E mesmo com a boa arrecadação, o governador Wilson Lima segue com a lei de congelamento de salários dos servidores públicos do estado até 2021. O famoso pacote de maldades que tirou todos os reajustes previstos até o próximo ano aos funcionários do estado. O deputado estadual Dermilson Chagas, que já se pronunciou durante as sessões da Assembleia Legislativa sobre a arrecadação do estado, diz que o governo está negligenciando os direitos do funcionalismo público e que mesmo com o aumento da arrecadação, o governo ainda está com atraso no pagamento de profissionais da saúde. É lamentável a gente analisar que em 2019 o governo implantou, falou para a sociedade que o estado não tinha condições e foi superavitário no final do ano. Esse ano, com a pandemia, o estado está sendo superavitário
e quem está pagando é o funcionário público. Agora, é de assustar mais ainda quando você percebe que tem cooperativas médicas de pediatras, de cirurgiões, sem receber ainda, que está faltando medicamento, não sei como que está faltando nos hospitais, tomografia. Então, o que estão fazendo com esse dinheiro, com esse superávit? Para onde está indo? A população tem que se acordar, a população tem que questionar, tem que perguntar. Se ela se atentar para o que nós estamos falando dentro da Assembleia, é assustador, estarrecedor, em que esse dinheiro não aparece na prestação de serviço à sociedade. Júlia Gomes para o 18 horas. E é estarrecedor sim, porque é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. É o dinheiro que o Estado deveria aplicar para a melhoria da população da ponta. Somos nós, eu e você, a gente paga imposto, como não? Cadê esse dinheiro que não está sendo transferido para essas ações que vão beneficiar toda a sociedade? Eu vou lembrar aqui só dos números, tá? Vamos lá, arrecadação. Recorde que o Estado está tendo, tá? Só em setembro a arrecadação foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais e não tem dinheiro para pagar salários dos médicos, dos profissionais da saúde. Lembrando, ainda estamos no meio de uma pandemia e a prioridade deste governo não é com a saúde, não é com a vida das pessoas, do cidadão. Não é, porque se tem uma arrecadação dessa que representa 20,2% a mais em relação a setembro do ano passado, a mais. Nós estamos no meio de uma crise econômica também por conta da pandemia de Covid-19. E o estado do Amazonas consegue arrecadar a mais em relação do ano anterior. E não tem dinheiro para priorizar a área da saúde, a área que está sendo mais negligenciada e que deveria ser mais priorizada, teria que ter a prioridade do governo, porque, de novo, volto a falar, estamos no meio de uma pandemia e o governo não tem dinheiro para pagar. Vamos de novo aos números. Descontando a inflação do período, o crescimento do Estado foi de 16,7% e não tem dinheiro para pagar salários dos profissionais da saúde. Como é que pode isso? Agora, 6 horas e 43 minutos. 18 horas. Cid Soares, seguimos aqui no programa 18 horas. Vamos chamar a segunda do playlist. Essa aqui vai ser com o maior prazer do mundo. A segunda da playlist de hoje, olha, nós vamos ouvir novamente a produção do DJ Peter Hoff, né, no excelente remix da faixa I Know I Place, de Bob Marley. Então vamos embora de Bob Marley, I Know I Place. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, tivemos aí Bob Marley, I Know a Place, a versão remix. Mas agora vamos aproveitar aí, né, para saber como é que fica o tempo amanhã, na quinta-feira, dia 8, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido, viu? Durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 80%. Mix. Olha só, depois de 6 anos de estudos e contribuições à sociedade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quarta-feira o novo modelo de rotulagem nutricional dos alimentos. Cid, essa medida busca tornar as informações mais claras e ajudar os consumidores na hora de escolher o que levar para casa. Vamos saber tudo agora na reportagem da Nathalie Moraes. A jornalista Amanda Guedes tem algumas restrições alimentares. A jovem é alérgica à lactose e ao glúten, por isso, as informações nos rótulos dos alimentos para ela é muito importante. Eu já tive choques anafiláticos, eu tenho edema de glote, então o meu problema é muito sério. E são nos rótulos que eu encontro todas as informações necessárias que eu preciso para me dar segurança. Mas a nutricionista Natália Fernandes explica que nem sempre os ingredientes aparecem com destaque nas embalagens dos alimentos. Nem sempre o rótulo facilita pra gente.
Muitas vezes esse rótulo ele não vai ser tão claro quanto a gente gostaria que fosse. Ele não vai falar exatamente quais são os ingredientes, ele não vai dar essas informações. Para facilitar a compreensão das informações nutricionais para o consumidor, a Agência Nacional Sanitária, a Anvisa, aprovou novas normas na rotulagem dos alimentos. A ideia é visualizar nos produtos o que pode trazer mais riscos à saúde do consumidor. Segundo a diretora da Anvisa, Alessandra Soares, a novidade é que a frente dos rótulos vai passar a conter todas as informações nutricionais do alimento visivelmente, indicando sempre o que pode ser prejudicial à nossa saúde, como sódio, gordura e açúcar. As evidências comprovam que este tipo de modelo é eficiente, já que é de fácil compreensão e possui a capacidade de captura da atenção do consumidor. A medida foi aprovada por unanimidade nesta quarta-feira no órgão de vigilância nacional. Os produtos que já estão no mercado têm um prazo de 1 ano para as novas adaptações. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, mais de 11 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física foram retidas em malha pela Receita Federal no Amazonas entre março e setembro de 2020. E segundo a Receita Federal, os dados apontam que as declarações retidas no estado representam 1,3% do total de mais de 910 mil retidas em todo o Brasil. E entre março e setembro foram 11.464 declarações retidas na malha. Para saber se teve a declaração retida, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. 18 horas. E olha só, a produção industrial no Amazonas registrou em alta de 4,9% no mês de agosto, superando a média nacional de 3,2%. Os dados são da pesquisa mensal da indústria do IBGE, divulgadas hoje, e reflete um retorno gradual à produção depois das avaliações, devido aí à pandemia de Covid-19. Exato, Cid. O estudo também mostra que o Amazonas já superou o patamar pré-pandemia, colocando o estado na 5ª posição, como explica a repórter Nathalie Moraes. A pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que, no comparado com o mês de julho, a indústria amazonense registrou um aumento de 4,9%, número maior que a média nacional, deixando o Amazonas na 5ª posição entre os estados do país. Quando se compara a produção industrial de julho de 2020 com o mesmo período do ano passado, o resultado positivo é de apenas 0,7%. Segundo o coordenador da pesquisa, Anderson Santos, esses resultados ainda refletem os impactos e os efeitos da pandemia sobre a produção industrial no ano de 2020. Mostra que a indústria amazonense cresceu 4,8% em agosto, se compararmos com a produção de julho de 2020. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a produção industrial de agosto também foi maior, registrando um aumento de 0,7%. No entanto, se compararmos com o mesmo período de 2019, ainda há uma forte retração no valor de 13,7%. Esses resultados ainda refletem o impacto dos efeitos da pandemia sobre a produção industrial, se comparado ao ano de 2019. Entre as atividades que apresentaram um bom desempenho estão a impressão e reprodução e gravações de DVDs e discos e a fabricação de produtos de borracha. A impressão e reprodução de gravações e a fabricação de produtos de borracha foram os setores que mais se destacaram positivamente. E a produção de outros equipamentos de transporte, motocicletas e suas peças, e a indústria extrativa foram os setores que mais se destacaram negativamente. Vale ressaltar que o Amazonas foi o primeiro estado do país a sofrer um colapso no sistema público de saúde, por conta da pandemia de Covid-19 e também o primeiro a registrar uma tendência na queda nos casos de óbitos. O Amazonas apresenta agora uma recuperação da produção industrial, ficando aí entre os 5 melhores estados brasileiros analisados no mês de agosto pelo IBGE. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6h54 e você está na sintonia certa aqui na 100,7. Cid Soares, vamos de música.
Com todo prazer, ainda mais com essa aqui, né? Olha só, fechando a playlist 18 horas de hoje, vamos conferir mais uma vez a colaboração de Dua Lipa e DaBaby na faixa Levitating, que sinceramente ficou muito bom nesse feat. Então vamos encerrando a playlist de hoje, desta quinta-feira aqui do 18 horas. Vamos de Levitating. Você está ouvindo 18 horas. Sensacional, tivemos aí Dua Lipa e DaBaby, né? Encerrando aí o nosso playlist 18 horas de hoje com Levitating. E a gente aproveita agora para atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. Agora 6 horas e 58 minutos e até este momento o estado do Amazonas não divulgou o boletim desta quinta-feira com os números da Covid-19 no estado. E o Brasil passou a marca de 5 milhões de infectados no país. Bom, o Brasil registrou 148.449 mortes por coronavírus, confirmadas até 1 da tarde desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o país soma hoje 6.528.000 casos confirmados da doença. Segundo o Ministério da Saúde, o país soma 4.391.424 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o país, os números registrados nesta quinta-feira. Agora 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A operação da Polícia Federal hoje atingiu o coração do que ainda resta do governo Wilson Lima. Um governo que começou ruim, piorou e, pelo andar das investigações da Polícia Federal, vai piorar mais. A gestão encerra em 2023 e a tendência é que até lá a crise política interna se agrave. Hoje foi preso o que a imprensa nacional chamou de homem de confiança do governador Wilson Lima. O que vem pela frente ninguém sabe. Cada um dos envolvidos vai querer se livrar. E o resultado das delações pode ser imprevisível. O governo vai ter que gastar cada vez mais tempo e esforço para tentar se defender das graves acusações de corrupção. Tudo isso é muito ruim para o Estado, mas principalmente para o seu povo. A arrecadação de impostos bate recordes históricos, mas a crise política somada à corrupção, a incompetência e falta de experiência impede que o dinheiro chegue para melhorar os serviços públicos. Hoje, só para registro, lembramos que foi o 18 horas o primeiro a informar sobre o superfaturamento na compra dos ventiladores pulmonares. Foi no dia 15 de abril. Na época, o governo divulgou nota negando a informação. Nós estávamos certos e vamos continuar fazendo a coisa certa. 18 horas. 7 horas em ponto aqui em 100,7, encerrando agora o 18 horas desta quinta-feira. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Karine. Boa noite a toda a nossa equipe. Olha, eu queria agradecer muitíssimo a tanta gente que manda as mensagens pra gente por WhatsApp durante o programa. Fica aqui um abraço pro Braz Silva, nosso querido amigo, em nome dele aqui. Eu agradeço a todo o resto que mandou mensagem pra gente hoje. Valeu, Karine. Isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia. Encerramos agora o 18 horas desta quinta-feira. Obrigada e até amanhã. Um beijo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.